Bem-vindo, Juliano, tudo bem? Bom dia, Adri. Bom dia, Sinara. Tudo bem com vocês? Um prazer. Bom dia, Juliano. Como que você tá? Estou tão feliz aí com a decisão do PT, cara, de apoiar o Boulos lá. Tem que juntar mesmo, tem que unir, né, não? É um passo importante, né, Sinara? Porque acho que é o reconhecimento de que nenhum partido sozinho, nenhum movimento social sozinho tem hoje força suficiente para enfrentar os desafios que estão colocados, em particular o desafio dos desafios, que é a derrota definitiva do bolsonarismo, que aqui em São Paulo já tem candidato, Ricardo Nunes, o prefeito, nos braços do Bolsonaro, nos braços da velha direita também, querendo assumir esse papel, querendo assumir esse lugar, renegando inclusive as tradições democráticas aqui da centro-direita paulistana para cair de braços, nos braços do bolsonarismo. Aí. Nós vamos ter muito trabalho pela frente e essa aliança que a gente começa a construir no último sábado entre a Federação PSOL e Rede e a Federação PT, PCdoB e PV já é uma base inicial para a gente poder enfrentar esse desafio lá no ano que vem. Com certeza, né, Juliano? E essa gestão do Ricardo Nunes, ela é muito mal avaliada, né? Não tem, na cidade está abandonada, São Paulo está assim, e tem dinheiro em caixa, né? Tá cheio de dinheiro e assim, as pessoas na rua, abandonadas, tudo, né? Vocês têm alguma pesquisa de como ele tem sido chamado até de Ricardo Nulo, Ricardo Nunes. Então, pra você ter uma ideia, Dri e ouvintes, espectadores da Fórum, são 36 bilhões de reais que São Paulo tem em caixa. Não é 36 bi de orçamento, não. O orçamento da cidade de São Paulo é mais de 100 bilhões de reais. Eu estou me referindo ao dinheiro que está parado no caixa da prefeitura. Como diz o Guilherme Boulos, o Nunes pensa que a prefeitura é banco, porque deixa o dinheiro lá parado, e esse dinheiro, em forma de aplicações, porque parte dele está aplicado, né, em fundos, em rendimentos, está rendendo 1,5 bilhão de reais por ano. Ou seja, a cidade de São Paulo, para vocês terem a dimensão do absurdo, a cidade de São Paulo tem 36 bilhões em caixa parados, que estão rendendo 1,5 bi por ano. Uma cidade que está sem zeladoria, uma cidade que tem um transporte público caótico, uma cidade que tem problemas crônicos de desigualdade social, 53 mil paulistanos e paulistanas dormindo nas ruas, porque não tem onde morar. Né? Centenas de pessoas na Cracolândia, uma emergência social e sanitária sem precedentes, e o cara com 36 bi em caixa, né, querendo ainda mudar aqui as regras do zoneamento, da urbanização da cidade, através das mudanças do plano diretor, para garantir ainda mais negócios para a especulação imobiliária. É um desastre completo, e as pesquisas que a gente teve acesso, não posso entrar em detalhes, né, porque isso seria aí, não pode falar de pesquisa que não está registrada, mas as pesquisas que a gente teve acesso, feitas por setores do mercado que estão acompanhando a situação, mostram que a avaliação da população de São Paulo em relação a essa gestão é muito negativa, o que abre também uma possibilidade, né, para a gente poder dialogar com as nossas ideias, apresentar nossas propostas para a cidade a partir do ano que vem. Juliano, só fazer mais uma pergunta, Sinara, sobre São Paulo. Uma das críticas de um setor que criticava a aliança foi que o PSOL não teria votado o arcabouço fiscal, reforma tributária, junto com o governo Lula. Eu queria que você comentasse isso, tem até algumas pessoas no chat aqui, mas o PSOL não votou com o Lula e agora está com a aliança. E você comentasse essas críticas. Não, vamos lá, Adri. Primeiro, quem é que estava do lado do Lula quando ele foi preso lá em São Bernardo do Campo? Quais são os partidos que estavam do lado do Lula em São Bernardo do Campo? O PSOL estava. Quais são os partidos que participaram da campanha Lula Livre, quando todo mundo abandonou o presidente Lula, né, os aliados de centro-direita, de centro-esquerda? Quem é que estava na campanha Lula Livre? Era o PSOL, era o PCdoB. Né? Quem é que estava nas ruas contra o impeachment da presidenta Dilma e deu todos os seus votos na Câmara contra o impeachment da Dilma? Foi o PSOL, foi o PCdoB, foi o PT. Quem é que estava desde o primeiro turno apoiando a candidatura do presidente Lula agora contra o Bolsonaro? Era o PSOL, era o PCdoB,
né? Era a rede. Então, esse papo de que o pessoal não é leal ao governo, não é leal ao presidente, é conversa para boi dormir. O pessoal vota 80% das orientações do governo na Câmara dos Deputados junto com o governo. 80%, ou seja, de cada 5 votações, 4 o pessoal vota com o governo. Ah, mas não vota uma. Bom, mas aí vocês querem que o pessoal se transforme no PT. O pessoal não é o PT, o pessoal é outro partido. O PT é um aliado importantíssimo, mas nós não somos o partido do presidente. Nós temos nossas ideias e em alguns temas a gente vai divergir. Não tem problema nenhum isso, pessoal. Não tem problema nenhum. Então, pessoal, tem sido sim um aliado importante do governo. O pessoal votou a favor da reforma tributária. Nós tivemos 3 deputados que se abstiveram, mas não teve nenhum voto do pessoal contra a reforma tributária. Né? Dos 13 deputados e deputadas, 10 votaram a favor. Nós tivemos uma divergência importante com o governo esse ano, que foi o arcabouço fiscal. Aliás, uma proposta que foi criticada por a imensa maioria dos economistas de esquerda, economistas petistas, economistas ligados ao pessoal, que viram nessa proposta uma série de problemas. Então, nada a ver, nós estamos juntos, vamos construir uma grande unidade em São Paulo e onde for possível, Brasil afora, para ajudar o presidente Lula a reconstruir o país e também ajudar a ter mais governos de esquerda, centro-esquerda nas capitais do país. Deixa eu comentar uma coisa aqui a respeito do que o Juliano falou agora. A gente não é porque a gente às vezes diverge que a gente é contra o governo, né? Ontem eu achei tão maluco, Juliano e Dri. Eu fiz uma enquete anteontem no Brocol perguntando sobre a questão da ozonioterapia. Era só uma pergunta. O que é que você achou da sanção do Lula sobre a ozonioterapia? E ontem chegou uma petista para falar assim: não estou te entendendo, estou te estranhando. Nossa, a gente não pode nem perguntar, caramba. Eu falei, você está estranhando o quê? É só uma pergunta, né? Quer dizer, a gente não pode nem perguntar o que as pessoas acharam. Aí fica ruim, né? Aí fica difícil. Não, é gente que acha que ser aliado é você se anular, é você deixar de ter ideia própria, é você deixar de ter suas próprias posições. Desculpa, gente, mas isso não vai acontecer com o pessoal. O pessoal surgiu para ser um partido que tem posições próprias, que tem ideias próprias e que constrói a sua unidade. Isso é importante que se diga, com base em propostas. Vamos lembrar aqui a nossa aliança com o presidente Lula no primeiro turno. A gente não foi apoiar o Lula só porque a gente gosta do Lula, a gente gosta dele, tá? Ou porque a gente queria derrotar o Bolsonaro. Nós levamos para o presidente Lula uma lista com 12 pontos. Entregamos lá 12 pontos, 12 propostas programáticas que o pessoal queria sugerir para a coligação. Né? Então, nós fizemos um debate de altíssimo nível, que há muito tempo não era feito na esquerda brasileira, com base em ideias, em propostas. E nós conseguimos chegar a uma síntese. Isso foi excelente, formidável, deixou a gente muito mais confortável para fazer campanha. Né? Foi muito mais fácil a gente poder ir para a rua, mobilizar a nossa militância, porque além de uma unidade eleitoral, também era uma unidade programática. Isso é muito importante. Agora, isso exige conversa. Se a gente pensasse 100% igual, não precisava existir o PSOL, a gente estava todo mundo no PT. Então, se a gente existe, é porque tem algum nível de diferença política. E essa diferença tem que ser tratada no marco do diálogo, no marco do respeito. Vocês podem procurar, eu tenho 6 anos quase na presidência do PSOL. Se vocês acharem uma agressão, uma baixaria minha contra qualquer dirigente da esquerda brasileira, eu fecho amanhã minhas contas no Twitter, no Instagram, no Facebook. Não tem, porque todo o nosso trabalho ao longo desse período foi construir a unidade contra os nossos adversários, que era, no primeiro momento, o Temer, a agenda do golpe, e no segundo momento, a extrema-direita. Então, eu estou muito orgulhoso dessa trajetória que a gente construiu, viu, Sinara? Porque nosso congresso está chegando, então eu estou ficando meio nostálgico, assim, meu mandato está acabando na presidência do pessoal, então estou começando a ficar meio nostálgico já. Eu estou muito feliz desses quase 6 anos em que a gente conseguiu fazer o pessoal crescer em número de filiados, em número de deputados, mas principalmente fazer o pessoal crescer em termos de relevância política. Hoje ele é um ator mais relevante do que ele era 6 anos atrás, quando eu assumi a presidência do pessoal. Claro que isso não tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o trabalho de muita gente, tem a ver com uma equipe de companheiros, companheiras, lideranças, dirigentes que se jogaram de corpo e alma na tarefa de construir a unidade. Eu estou muito contente com o resultado. Você vai ser reconduzido? Vai se candidatar de novo? Ou já tem outros nomes aí no páreo? Não, eu sou candidato à aposentadoria, Sinara. Poxa vida, Juliana, a gente queria a sua reeleição. Eu vou agora sair da presidência, vou negociar com o Rovai e com a Adri para assumir um quadro do fórum. Vem comentarista. Eu queria fazer uma pergunta para ele.
Juliano, eu tinha falado aqui no começo do programa sobre a questão, o problema do déficit habitacional de São Paulo, né, que é gigantesco, e acho que o Boulos é um grande especialista em moradia. A candidatura do Boulos, a pré-candidatura do Boulos, já tem projetos para tentar resolver esse déficit habitacional em São Paulo? Nada, se tem alguém que entende de moradia, de habitação em São Paulo, é o Guilherme Boulos, é o MTST, né? O prefeito aqui bolsonarista, o Ricardo Nunes, ele tentou, ao longo dos últimos meses, colocar de pé um projeto chamado Pode Entrar, né? Que era a tentativa dele de esvaziar a nossa agenda habitacional. Ele ia primeiro construir 40 mil unidades habitacionais, aí viu que não ia dar tempo de construir até a eleição, porque ele não está preocupado com a situação das pessoas que estão na rua, ele está preocupado em ganhar voto. Então, ele percebeu que não ia dar para construir até a eleição, abandonou o projeto e resolveu mudar esse projeto para compra de apartamentos que estão fechados, né? Aí não sei qual é o esquema aí, o diálogo dele com o setor imobiliário, comprar não sei quantos mil apartamentos. Até agora não comprou nada. Então, esse programa, até agora, ele é uma promessa vazia, que não se realizou e que dificilmente vai se realizar. Nós certamente vamos ter como eixo, Sinara, o tema das desigualdades, todos vão ser centrais na nossa campanha, né? O tema da desigualdade de acesso à moradia, habitação, desigualdade de renda, a desigualdade em relação à ocupação dos espaços da cidade, a distribuição dos serviços públicos. O Guilherme Boulos falou lá no ato de apoio do PT, a nossa pré-candidatura, que a São Paulo que nós queremos pensar é uma São Paulo, primeiro, humana. Então, uma São Paulo que acolhe as pessoas, uma São Paulo de direitos sociais, uma São Paulo que olha os problemas sociais como problemas que devem ser encarados pela prefeitura como resultado da desigualdade social. Então, tentar diminuir, na medida do possível, essas desigualdades. Uma São Paulo segura. Segura não é só a polícia na rua, não é só repressão. Segura segura em termos de oportunidades, segura com uma iluminação pública de qualidade, segura garantindo segurança jurídica para os comerciantes, segura em todos os aspectos, né? Uma cidade que a pessoa possa planejar sua vida para 10, 15 anos e se sinta confortável de fazer isso nessa cidade, né? E não fique com medo de ter algum problema ali na frente. E uma São Paulo moderna, porque não dá para a gente pensar uma cidade desse tamanho, a maior cidade do país, a maior cidade da América do Sul, e ignorar que é por aqui que nós podemos viabilizar um plano de modernização do próprio país, né? Aqui que estão boa parte dos capitais que podem financiar projetos de modernização urbana, por exemplo, transição energética, a gente ter um peso maior da eletromobilidade de São Paulo, a gente ter saídas que conectem São Paulo ao que tem de mais moderno mundo afora. Então, o Boulos está muito consciente de que nós temos que trabalhar nesses eixos. Não podemos ter uma cidade só segura e moderna que esqueça a desigualdade, não podemos ter uma cidade só que combata a desigualdade e que seja segura, mas que ignore o futuro, que não olhe para frente, não olhe para os desafios que estão colocados, né? E não podemos ter só uma São Paulo social e uma São Paulo moderna que ignore os problemas graves de segurança que a gente tem. Então, mesmo que não seja responsabilidade do prefeito, né? Responsabilidade do governo do estado. Então, a ideia é tentar trabalhar nesses 3 eixos, é um pouco a partir daí que a gente vai pensar todos os problemas, inclusive da habitação. Tem um comentário da Sandra aqui, justo agora que estou me filiando ao PSOL, fica, Juliano. A Sandra de Palhoça, Santa Catarina, obrigada, Sandra. Tem alguém melhor, Sandra, não se preocupe. Ô, Juliano, e no Rio de Janeiro, hein? A gente tem 3 pré-candidatos, né, do PSOL, o Glauber Braga, a Renata e o Tarcísio. Como que fica essa situação? Como que vai ser essa discussão de quem vai ser o nome do PSOL? Não vai ter uma frente de esquerda lá também? Por enquanto, nosso debate interno é para definir quem é o nosso pré-candidato ou pré-candidata. Num segundo momento, uma vez definido isso, Dri, a gente vai conversar com todo mundo. Nossa orientação, nós vamos ter congresso agora em outubro, né? E claro que a última palavra vai ser do Congresso do PSOL, o Congresso Nacional nosso, que acontece entre o dia 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Nesse congresso que vão ser definidas as linhas aí de atuação do PSOL para os próximos 3 anos, incluindo a eleição municipal. Então, não posso antecipar o que o Congresso vai debater, vai decidir, mas a tendência é que a gente siga trabalhando para construir a unidade das esquerdas, da centro-esquerda, considerando aquilo que eu estava falando antes, que o bolsonarismo não está derrotado, que o nosso projeto de reconstrução do país está apenas começando e que a gente não pode baixar a guarda na eleição municipal do ano que vem. Então, a orientação vai ser trabalhar pela unidade, muito provavelmente.
Agora, no caso do pessoal do Rio, a gente tem um debate interno que está em curso. Nós temos a pré-candidatura do Glauber Braga, a pré-candidatura do Tarcísio Mota, nosso deputado federal, assim como o Glauber, e temos a pré-candidatura da Renata Souza, nossa deputada estadual. Todos dirigentes, parlamentares de excelente qualidade, gente muito combativa, gente muito comprometida com os direitos sociais. A militância do pessoal vai escolher. No processo agora de Congresso, vai definir os delegados que vão participar de uma conferência eleitoral logo na sequência. A gente deve acabar o ano já com isso definido, tá? Virar o ano, entrar em 2024 com uma pré-candidatura consolidada. Eu tenho acompanhado à distância o debate está sendo feito com maior tranquilidade, com maior respeito, nada parecido com prévias que a gente viu recentemente no PSDB, por exemplo, né? Com ameaça de fraude, com porrada, nada disso, tá, gente? Nosso debate interno no pessoal do Rio está sendo feito com maior tranquilidade e qualquer um dos nomes que for escolhido vai representar muito bem o pessoal. Minha preocupação, Dri, é que eu não vejo muita abertura de alguns partidos para fazer essa conversa, porque há aí um pré-acordo, um pré-entendimento de alguns partidos, a federação, vou falar aqui em bom português, na federação do PT, PCdoB e PV, com o Eduardo Paes, né, do PSD, partido do Gilberto Kassab, que aqui em São Paulo é o principal secretário do Tarcísio de Freitas, bolsonarista. Né? Então, para a gente é uma questão delicada, mas uma vez definido nossa candidatura, nossa pré-candidatura, a gente vai chamar os partidos de esquerda, vai chamar o PSB, vai chamar o PT, PCdoB, a Rede, claro, que está federada com a gente, né? O PV, o próprio PDT, para discutir que espaço que nós temos aí para pensar uma unidade das esquerdas no Rio de Janeiro. Eu reconheço o apoio do Eduardo Paes ao presidente Lula, mas conosco ele não fez nenhum acordo e não representa a nossa agenda para o Rio de Janeiro. Né? O Eduardo Paes tem na sua base de apoio uma série de partidos e políticos com os quais nós não podemos, não temos condições políticas de estar juntos na eleição do ano que vem. Eu queria que você comentasse também, Juliano, a gente tem assistido, nós brasileiros como eleitores, uma coisa horrível que está acontecendo lá na CPI do MST. Na semana passada, o presidente da CPI do MST foi para cima da deputada Sâmia Bonfim com uma violência de gênero, gordofóbica, uma coisa absurda mesmo. O que o pessoal está fazendo institucionalmente para tentar reagir, né, em relação a esses ataques à Sâmia lá na CPI? Muito bem lembrado, Sinara. Não só a Sâmia, também a Thalíria Petroni, que está lá na CPI, também a Fernanda Melchiona, que é suplente, mas também tem aparecido sempre nas reuniões lá. Sim. Na verdade, é uma ofensiva dos setores mais reacionários, né, que estão tentando sobreviver. O bolsonarismo está isolado, né, o Bolsonaro está inelegível, há um cerco aí contra os agentes do bolsonarismo que tentaram viabilizar, seja a fraude eleitoral, que passou pela Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos em 2022, seja a tentativa de golpe do 8 de setembro, ou seja, o bolsonarismo e a extrema-direita estão na defensiva, né? E eles estão tentando sair das cordas, como se diz no popular, né? E estão usando tudo que está à disposição deles. Tentar criminalizar o MST, apostar na transfobia, na misoginia, na gordofobia, ou seja, nesses elementos todos que mobilizam e coesionam a base reacionária que sustenta a agenda política do bolsonarismo. Então, é um momento grave, a gente não pode baixar a guarda, não pode, em hipótese nenhuma, tratar como é um tema identitário, é um tema de segunda importância. Não, gente, é a nossa luta contra a extrema-direita que está em curso. E ela tem várias dimensões. Ela tem a dimensão da luta contra a corrupção do Bolsonaro, ela tem a dimensão da denúncia da tentativa de golpe, e ela também tem a dimensão da defesa dos nossos valores, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos machista, menos racista. Então, tudo faz parte de uma grande guerra que nós estamos travando por um Brasil democrático, né? Por um Brasil inclusivo, por um Brasil de todos e todas. Então, esse elemento da ofensiva da extrema-direita contra... São 6 deputadas, 4 do PSOL, a Sâmia Bonfim, a Célia Chacriabá, a Fernanda Melchiona e a Thalíria Petroni, que estão sendo processados no Conselho de Ética da Câmara, mais 2 deputadas do PT, Juliana Cardoso e Érica Cocai. Essas 6 companheiras estão sendo processadas no Conselho de Ética. E o Centrão, importante lembrar, o Centrão está tentando criar uma narrativa do demônio de 2 cabeças. Né? De um lado, o bolsonarismo radical, intransigente, do outro lado, o PSOL e o PT radicais e intransigentes. Não tem nada disso.
Nós não podemos cair nessa esparrela do Centrão que quer colocar a gente na mesma prateleira da extrema-direita. Isso é um absurdo, tá? Então, o que a gente fez? Nós aprovamos na nossa última reunião da Executiva Nacional do PSOL que o pessoal vai se engajar de corpo e alma na campanha Elas Ficam, que é uma campanha que está sendo tocada pelo PSOL, por vários movimentos feministas, inclusive está aqui agora o Guilherme de Paulo lembrando disso, né? Campanha Elas Ficam. A gente fez na última segunda-feira uma plenária virtual nas redes do PSOL, com a presença das nossas deputadas, com a presença do Guilherme Boulos, eu participei também, o setorial de mulheres do PSOL. A gente fez um ato virtual na última segunda-feira para defender as nossas deputadas, e estamos tomando as providências para manter esse tema em evidência, né? Então, a gente representou na Procuradoria-Geral da República e no Conselho de Ética contra o presidente da CPI do MST, o tal do delegado Zucco, um sujeito que tem uma ficha corrida, uma capivara, como se diz no popular, enorme, né? E ele foi representado no Conselho de Ética, também vai ter que se explicar. Então, estamos tentando, Sinara, Dri, quem está nos ouvindo aqui, manter esse tema em evidência, porque tem muita gente ainda, em particular certos companheiros nossos, alô, homens de esquerda, que acham que não tem que falar disso, que isso aí é dar corda para a extrema-direita, que isso é identitarismo. Nada disso, pessoal. Isso tem a ver com a guerra que nós estamos travando em defesa do mundo que a gente quer construir. O mundo que a gente quer construir não cabe transfobia, não cabe gordofobia, não cabe misoginia. Então nós temos que lutar por esse mundo hoje, agora. Não é lutar só na economia para ter emprego, contra o imperialismo e deixar o direito das mulheres em segundo plano, o direito de negros e negras em segundo plano. Tudo está junto, tudo ao mesmo tempo agora, por favor. Sem falar que o cara é presidente da CPI, ele tem que ter uma compostura no cargo que ele ocupa, ele não pode sair atacando os deputados da CPI que ele preside, gente, tem que ter o mínimo de compostura. Que negócio é esse? Ele tinha que ser empichado do cargo de presidente da CPI, Juliano. Mas aí ele tem como principal aliado o Arthur Lira, né? Enquanto o Arthur Lira estiver lá, vai ser esse show de horrores, tá? Por isso que o pessoal não votou no Arthur Lira, inclusive, tá? Diga-se de passagem. Esse cara, ele é absolutamente leniente com tudo que está acontecendo, né? Vamos lembrar que, por exemplo, as denúncias que o pessoal fez uma representação na mesa da Câmara, porque o Conselho de Ética não estava instalado ainda. Então a gente fez uma representação na mesa da Câmara pedindo para serem investigados os deputados que participaram dos atos golpistas no 8 de setembro. Participaram, financiaram ou estimularam os atos golpistas. Até agora, essa representação não chegou no Conselho de Ética. Enquanto que a representação feita contra a Talíria, contra a Sâmia, contra a Érica, em 4 horas estava na mesa do Conselho. Nossa. Quem define isso? O Arthur Lira. Então, é um jogo de cartas marcadas. É um leão contra a esquerda, contra as nossas feministas, e um gatinho contra o bolsonarismo. É isso aí. Ô, Juliana, já vou te liberar mais um comentário sobre essa prisão de hoje do Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, por interferência aí no segundo turno das eleições. Qual vai ser o comentário? O Bolsonaro aí está próximo? Vai ser o próximo? Eu espero que sim. Eu estou na campanha Bolsonaro preso. Inelegível não é suficiente para mim. Eu quero Bolsonaro na cadeia. E olha que eu não sou do tipo que fica celebrando prisão, nem acha que prisão resolve tudo. Mas neste caso, nós estamos lidando com uma figura que é um perigo à democracia brasileira. Esse Silvinei, o que esse cara fez no segundo turno da eleição, foi absolutamente criminoso, né? 1/3 dos bloqueios, das blitz que a Polícia Rodoviária Federal fez no Brasil foram nos estados em que a gente venceu no primeiro turno. Uma coisa descarada, né? Então, ele tem que responder, né? Eu não sei o contexto da prisão, se ele foi preso porque estava destruindo provas, se ele foi preso porque estava tentando coagir testemunhas. Eu não tive acesso ao processo, mas acredito que, deve ter havido uma boa razão para ele ser preso agora, uma vez que o processo contra ele está correndo, né? Então, acho que é mais um passo importante para revelar, ao mesmo tempo, a tentativa de fraude que nós vivemos no Brasil na eleição de 22. Eu falo fraude porque quando você usa 300 bilhões de recursos públicos para tentar comprar voto de eleitor através de empréstimo consignado, quando você muda a Constituição para poder despejar rios de dinheiro, né, nas suas bases eleitorais, diga-se de passagem, com o apoio do Arthur Lira também, quando você faz bloqueios, quando você intimida opositores, você está tentando fraudar o resultado da eleição.
né? Então, nós precisamos revelar a tentativa de fraude na eleição passada e precisamos revelar a relação que isso tem com a tentativa de golpe no 8 de janeiro, que cada vez mais surgem aí informações, né, que comprovam o envolvimento do Bolsonaro, a minuta de golpe, tentando pensar como é que seria uma intervenção militar no Brasil. Tudo isso está interligado. Se a prisão do Silvinei pode ajudar a revelar esses fatos, eu acho que ela é muito bem-vinda, sim. E eu já vou te liberar, só o último, que tem um superchat aqui para você, o José de Souza Silva, ele pergunta, parece estranho o pessoal vai fazer prévia para escolher um candidato para depois chamar os partidos de esquerda para conversar? Ô, José, primeiro eu não sou deputado, tá? Talvez não seja... Já tá te... Agradece aí, ó. Já te elegeu aí. Obrigado. Não, o que o pessoal vai fazer primeiro, o pessoal vai lançar uma pré-candidatura, nós vamos tentar conversar. Se no processo de diálogo, porque veja, os demais partidos de esquerda, José, eles já têm um pré-candidato, tá? Que chama-se Eduardo Paes. Não é o nosso pré-candidato. Então, não dá para a gente sentar na mesa dizendo o seguinte, olha, vamos sentar aqui com os demais partidos de esquerda, pode ser que a gente apoie o Paes. Essa hipótese não está colocada. O pessoal não vai apoiar o Eduardo Paes. Então, não podemos ficar parados enquanto os outros partidos de esquerda estão com a sua vida resolvida e a gente fica parado esperando para ver, né, espera de um milagre, como diz aquele filme, né, esperando que a gente possa chegar num consenso. Não, nós vamos tocar a nossa vida, nós vamos definir nossa candidatura, né, resolver a nossa vida primeiro internamente, né, e no momento seguinte abrir um processo de conversa para ver se há espaço para uma unidade. Se não houver espaço, o pessoal vai ter candidatura. Então, acho que a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. No fim das contas, o esforço de unidade ele vai ser o mesmo, caso a gente não tivesse candidatura também definida até agora. Legal. Obrigada, Juliano. Valeu, até a próxima. Boa tarde aí para você. Tchau. Valeu, cara. Tchau, obrigado. Tchau. Prazer estar com vocês. Até breve. Tchau. Até, tchau.